Olá, meu nome é Nayara Medeiros e sejam todos bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje foi um pedido que me fizeram através do meu Instagram. Quem ainda não me segue é só seguir, @naimedeiros. E lá me pediram para contar a minha trajetória com a língua inglesa, como eu aprendi e principalmente como que eu me tornei fluente em apenas 6 meses. Antes de começarmos qualquer coisa aqui, eu vou pedir para você já deixar o seu like, que eu tô começando agora. É muito importante para mim e para a plataforma entendermos que você gosta desse conteúdo. E já se inscreve, vai se inscreve aí, porque nós temos uma meta. A primeira meta do nosso canal é chegar aos 100 inscritos, já estamos quase lá. E vem comigo agora, porque eu vou te contar os segredos, o passo a passo de como eu saí do básico e me tornei teacher qualificada e certificada em apenas 6 meses. Para começar, eu vou te contar como foi o meu primeiro contato com a língua inglesa. Eu comecei a estudar inglês na escola. Eu acredito que é assim para a maioria das pessoas que me assistem. E eu me lembro que não era uma matéria que eu gostava, não era algo que eu me dedicava, eu só estudava o suficiente para passar na prova. E a única lembrança que eu tenho é que eu tinha um professor muito legal, ele sempre contava para a turma como eram as viagens que ele fazia, e isso já me deixava assim com o olhinho brilhando. Mas a matéria em si eu não gostava muito não. Eu fui estudar inglês pela primeira vez numa escola privada quando eu tinha 10 anos de idade. E assim, Jesus Maria José, eu ia forçada, eu ia obrigada. Eu não queria estudar, não gostava. Que horror, né? Mas vou falar a verdade aqui. E as minhas aulas eram uma vez por semana, aos sábados de manhã, das 8 às 11. O meu pai até me lembrou esses dias que eu falava bem assim pra ele: pai, desiste, que eu nunca vou aprender inglês. Ainda bem que ele não desistiu, né? Era uma sala com 30 alunos e era somente uma professora. Eu me lembro que até era bem dinâmico e nesse primeiro momento eu aprendi o básico do básico, sabe? Aprendi a falar o meu nome, as cores, me apresentar, mas eu não saí disso. Eu até cheguei a completar um módulo do curso, que eram 6 meses, mas assim, depois das férias eu nunca mais voltei porque eu não gostava. Parei de estudar inglês, esqueci tudo, fiquei só na escola normal e aos 15 anos eu fui matriculada de novo em uma escola privada e dessa vez foi pior do que a primeira. Por quê? Porque eu simplesmente não me adaptei ao método da escola. Eu achava o método muito repetitivo. Eu me lembro que as minhas aulas eram sábados à tarde, de 2 às 5, né? Normalmente é esse horário. E eu chegava lá, o professor apertava o play do DVD e aí a gente tinha que repetir. Aí fazia a tarefinha, aí depois apertava no rádio e falava repeat, repeat. Aí toda a sala ficava repetindo. Então assim, esse método até serve para algumas pessoas, mas para mim eu me sentia como um cachorrinho sendo treinado. E eu me lembro que isso me deixava bem, assim, triste, meio chateada. Eu não sentia que eu estava usando, que eu estava avançando no inglês. Eu só sentia que eu estava repetindo aquilo ali que estava no livro e ponto. Assim, acabou que eu nem durei muito tempo. Eu fiz 2 meses nesse curso e por causa desse método eu desisti de vez. O jogo virou realmente em 2012. Eu estava na época fazendo a Universidade Federal aqui do meu estado e, assim como muitas outras no Brasil toda, ela entrou em greve. Nesse meio tempo, o meu irmão, ele tinha acabado de chegar de uma especialização que ele fez no Canadá e aí ele me soltou a ideia: Nayara, já que você não vai ter aula esse ano, que tal, sei lá, faz um intercâmbio, aprende inglês e na volta, ó, você já tem mais uma coisa no seu currículo. E assim foi. Na época,
isso em 2012. Eu não tinha conhecimento do que era intercâmbio. A minha família nunca teve condições, então nunca fez parte assim de um sonho meu. Eu tive que me preparar com pouco que sabia e fui. Olha, você até pode pensar, ah, Nayara, mas também morando em outro país é muito fácil aprender inglês. Não, nem vem com essa, porque eu já fiz outros intercâmbios, tenho experiência com alunos, eu fui professora de inglês muitos anos e não é fácil, gente. Não é todo mundo que faz um intercâmbio de 6 meses, de 8 meses e volta fluente, ou então volta com inglês intermediário. Agora sim, chegamos à parte mais quente do vídeo, onde eu vou te contar como que eu fui me tornando fluente. Gente, agora imagina essa situação. Eu, com 18 anos, zerada no inglês, eu não falava nada, nem aquele pouquinho que eu tinha estudado. Quando eu cheguei lá, eu já sabia que eu não estava sabendo inglês. Mas quando eu botei os meus pezinhos no Canadá, eu tive certeza absoluta que eu não sabia nada, zero. E para melhorar a minha situação, era tudo novo. Eu nunca tinha ido para um país sozinha, eu nunca tinha saído nem do Brasil e nem viajado sozinha. Então eu cheguei lá assim, ó, meu Deus, zero de experiência, mas sempre com o coração e a mente aberta para aprender. Mas e aí, Nayara, o que fez, né, a chavinha do inglês virar aí? Olha, na verdade foi um conjunto de coisas, então vai vendo, vai prestando atenção. Primeiro, eu tinha aula integral. Aula era das 9 da manhã até as 5 da tarde. Normalmente a gente tinha ali, né, o período de 1 hora para almoço, um lanchinho durante a tarde, durante a manhã. Outra coisa que me ajudou muito foi o fato de não ter muitos brasileiros, então eu não ficava falando português o tempo todo. É claro, eu tinha amigos brasileiros, mas a maioria eram pessoas internacionais, então assim, eu era obrigada a me comunicar em inglês. Por mais que quando eu cheguei lá eu não tivesse vocabulário suficiente, como eu estava sempre cercada de pessoas que não falavam a minha língua, eu tinha que me esforçar a mais. Se eu quisesse me fazer entender, eu ficava, ai, como é que fala isso, como é que fala aquilo? E meio assim, que na força, o meu inglês foi destravando. Eu acordava e dormia num ambiente em inglês. Da hora que eu abria os meus olhos, a rádio já estava em inglês, a hora de pegar o metrô era em inglês, se eu quisesse comprar alguma roupinha era em inglês, na hora de fazer o mercado para eu me alimentar era em inglês. O dia a dia, ele foi naturalmente me destravando, eu fui aprendendo, fui me sentindo mais confortável e todo dia, toda hora era uma aprendizagem nova, era alguma coisa que eu não sabia e muito eu ia pegando assim, ok, eu não sei, quando alguém conversava comigo, eu não sei tudo que essa pessoa me falou, mas eu sei mais ou menos. E assim eu ia me comunicando. Foi tudo assim, bem natural. Não vou dizer que foi tranquilo, porque até os primeiros 3 meses, que é a fase de adaptação, foi bem assim chatinho. Eu me lembro que a minha mãe me ligou e falou assim, e aí, Nayara, como é que tá o intercâmbio? Já tá falando inglês? Isso na primeira semana. E eu falei assim, mãe, inglês eu não sei se eu falo, mas a mímica, meu amor, a mímica tá ó 10. Olha, com apenas 3 meses de intercâmbio, eu já me sentia muito confortável falando inglês. Eu já não tinha medo da língua, eu já não estava travada. Eu não era fluente, mas eu já sabia me comunicar bastante. Eu não tinha mais aquele impasse. Não vou sair, não vou fazer tal coisa. Não. Sempre fui assim, sempre me joguei bastante. Mas o principal, que agora sim é a maior dica que eu vou dar pra você aqui nesse vídeo, foi a minha dedicação e a minha cara de pau. Eu nunca tive vergonha de errar, eu não tinha vergonha, eu dava minha cara a tapa. Assim, as primeiras 2 semanas, lá no início do intercâmbio, eu não queria falar e tal, mas assim, depois de um tempo,
eu tava assim, gente, sem vergonha. Falava, às vezes eu falava errado, mas eu não ligava, sabe? O importante pra mim era ali, ó, tentativa, tentativa, tentativa. E foi assim que o meu inglês, assim, desabrochou. E a pergunta é, como que eu cheguei nesse status, né? Foi assim, primeiro eu estudava religiosamente, eu me dedicava tanto dentro quanto fora da escola. Inclusive, quando eu tava com os meus amigos brasileiros, tem a minha amiga, inclusive ela me assiste, a Dani, eu me lembro quando ela falou assim, Nayara, quando você não souber a palavra em inglês, não fala em português, tenta descrever ela em inglês. E assim, essa dica ela me deu e quando nós estávamos juntas, o inglês dela era mais avançado que o meu, ela sempre tentava me ajudar. Então, nesse de não desistir, me ajudou muito. E apesar de tudo, eu sempre tive um bom ouvido. Eu sempre escutei bem. Eu gostava de música aqui no Brasil, lia as letras da música e cantava. E assim, né, eu fui melhorando a minha escuta. Quando eu tava lá, eu me lembro que quando eu entrava no transporte público, eu era bem fofoqueira. Porque eu ficava escutando a conversa dos outros e tentando entender. Então, se eu tivesse sentadinha lá no metrô ou no ônibus, eu tentava escutar. Se tinha alguém conversando, eu ficava, eu acho que eles estão falando disso, disso e disso. E assim eu ia. Inclusive, uma coisa muito engraçada que eu fazia, que as pessoas pensavam que eu era doida, né? Mas eu fazia que eu não tava nem aí, eu tava aprendendo inglês. No metrô, a mocinha do metrô sempre falava o nome das estações, então era mais ou menos assim. The next station is Museum, Museum Station. Aí eu ficava repetindo isso, the next station is... O pessoal, às vezes eu falava alto, né? O pessoal olhava assim meio torto, mas eu não ligava, porque ali eu já tava treinando a minha pronúncia. Então, assim, toda oportunidade pra mim era a oportunidade de estar aprendendo, de estar melhorando. Eu ficava lendo anúncio em parede, anúncio em porta de loja e eu tentava falar português o menos possível. Inclusive, eu ligava pouco para minha família. Eu ligava, acho que 2 vezes na semana para conversar com eles. Na época também não tinha muitas redes sociais. Então, assim, o meu social era ali o meu real, que era rodeado de pessoas que não eram brasileiras. E eu me lembro que tinha gente que queria tirar onda comigo e falava assim, ai Nayara, tu só anda com coreano e com árabe, porque na minha escola tinha muito. Aí eu, tipo, nem me importava, porque eu sabia que aquilo ali tava me ajudando a melhorar o meu inglês. E assim foi indo essa correria, até que com 5 meses de intercâmbio eu me formei. Ganhei o meu diploma, meu certificado de conclusão do meu curso. E aí que eu estava super alegre, contente de ter conseguido me formar. Eu estava ali com o diploma em mãos, eu estava super satisfeita. Mas eu percebi que eu ainda tinha tempo lá na escola, eu ainda tinha tempo no Canadá. E aí eu sentei para conversar com os meus professores e eles falaram assim, Nayara, a melhor opção para você está super apta a fazer o TESOL. Esse é um curso de qualificação para ser teacher, para dar aula de inglês. Naquele momento eu já sabia que eu tinha condições de encarar esse curso e de me profissionalizar. E quando me foi proposto, eu nem pensei 2 vezes. Fui lá, me inscrevi. Foi um curso intenso, eu preciso dizer, que eu não tinha noção de como dar aula de inglês, eu não tinha noção de método, nada por trás de como preparar uma aula, mas sem medo, olhando assim para trás eu penso, meu Deus, eu sou ou muito doida ou muito corajosa, não sei. Mas eu fui lá, me matriculei e fiz o curso. Então, no final do meu intercâmbio, eu saí com 2 diplomas, né? Primeiro, o de formação em inglês e o segundo, o certificado para dar aula, para ser teacher. O intuito, né? O meu objetivo com esse canal é te mostrar que você é capaz de fazer aquilo que você quer, é te incentivar. Hoje, a minha história, eu te mostrei que eu fui de uma pessoa que não gostava de inglês
até que eu me formei em inglês, virei fluente, sou teacher, posso dar aula. Eu quero que você acredite naquilo que você quer e eu vim aqui te dizer, te mostrar a minha experiência que é possível sim, você é capaz, tá bom? Dito isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like, não fecha, não assiste outra coisa agora. Se inscreve no canal e ativa o sininho para notificações, tá bem? Beijos, boa sorte na sua caminhada.